tudo bem? Nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre o comando update, ou seja, como nós devemos proceder para alterarmos uma informação que já está no banco de dados. Então, eu comecei abrindo aqui o meu SQL Developer para que a gente faça a análise da sintática e as funcionalidades do comandinho update. Nós já temos o banco de dados criado, né? Então, tenho aqui esse usuário POS, vou colocar a senha, com as tabelinhas de departamento e empregado, as tabelas DEPT e a EMP, tá? Em cima disso daí, eu vou explicar o comandinho update, que, via de regra, é o comando utilizado, é o comando SQL, utilizado para alterar um dado já existente na tabela, né? Então, por exemplo, nós temos aqui a tabelinha EMP. Vamos visualizar os dados dela, estão todos aqui. Então, se eu tenho a necessidade de mudar uma ou mais colunas, de um ou mais registros da minha tabela, nós vamos utilizar o comandinho update. Então, a sintaxe do comando é update, o nome da tabela, né? Então, coloco aqui, por exemplo, a tabela EMP, né? Aí, uma palavra reservada, que é o set, então update, nome da tabela, set, e aí eu vou identificar a ou as colunas que eu quero fazer a alteração. Então, por exemplo, eu posso pegar a coluna salário aqui, ó, e mudar o valor para R$2.000. Vamos pegar alguém aqui, ó, o Allen, que ganha 1.600, ele vai passar a ganhar R$2.000. Então, eu estou alterando uma coluna da minha tabela. Como eu posso alterar mais? Basta simplesmente eu colocar uma vírgula e alterar aqui uma segunda coluna. Comissão, por exemplo. Ah, então, o Allen ganha R$300 de comissão, eu vou alterar para R$500. Se eu colocar um ponto e vírgula aqui e executar o meu comando update, ele vai rodar, tá? Então, eu tenho que tomar um cuidado muito grande com isso daí. A partir do momento que eu rodo um comando como esse, ele vai fazer essa alteração para todos os registros da minha tabela. Então, eu tenho que tomar esse grande cuidado. Então, aqui no caso, eu vou pedir para filtrar um código do empregado, que eu vou passar lá o código do Allen, que é o 7499. Né? Então, se eu rodo esse comandinho update aqui agora, com Ctrl Enter, ou clicando no botãozinho de executar, tá? Ah, esqueci de escrever aqui a palavra where. Então, se eu rodo isso daqui agora, ele deu lá para mim que uma linha foi atualizada. Então, se eu rodo o meu select novamente, pegando lá o Allen, nós temos o seu valor modificado. Tá? Então, isso daqui ainda não foi efetivado, está pendente de ser gravado, ou seja, não fiz o commit ainda, né? Então, eu tenho a opção de fazer a gravação, que é o commit, o F11, ou fazer um rollback, desfazer a transação que eu acabei de executar agora, tá? Então, o comando update, ele me dá uma flexibilidade bastante grande. Veja, aqui nesse cenário, eu coloquei um valor fixo para atribuir àquela determinada coluna, tá? Mas eu poderia pegar, por exemplo, esse número aqui através de uma subquery, né? Então, olha uma variação legal que eu posso fazer do meu comando update. Update, o nome da tabela 7, salário igual. Então, eu posso pegar aqui, ó, o retorno de uma subquery, ou seja, fazer um select para buscar um número, um valor de salário,
que pode ser da própria tabela EMP, como também pode ser de qualquer outro objeto que você tenha no banco de dados, independente da complexidade que você vai montar no teu comando select, o retorno dessa coluna ele vai atribuir para essa coluna que eu estou alterando aqui. Então eu posso pegar lá, por exemplo, a média salarial from EMP e jogar para a coluna salário. Tá? Então ele vai executar esse select isoladamente, então eu posso marcar esse select aqui e executar ele vai me retornar um número. Ele vai me retornar a média salarial, 2.101,79. Essa é a média. Tá? Posso melhorar essa mostragem aí, fazendo um arredondamento. Então eu vou arredondar a média na segunda casa. Então se eu rodar esse select aqui novamente, nós temos uma formatação melhor. Então a média salarial é 2.101,79, que eu vou jogar para o campo salário. E se eu quiser alterar outra coluna, também não é problema nenhum. Por exemplo, a comissão, que eu vou pegar a maior comissão já cadastrada na minha tabela de empregados. Então, se eu estou com dúvida nesse select aqui, eu recomendo vocês executarem antes. Então tá lá, a maior comissão cadastrada na tabela é R$ 1.400, tá? E aí, o mesmo conceito. O ideal é que eu informe uma condição, para que esse meu update seja executado. Então, por exemplo, onde o empnou igual 7566. Identifiquei um funcionário que vai receber a média, que vai passar a ganhar a média salarial, e na coluna comissão ele vai receber o maior valor do cadastro. Então olha o poder que me dá esse meu comando update. É extremamente interessante. Vou sinalizar aqui o comando para que ele execute. Tá? Então se eu filtrar aqui o funcionário que eu acabei de fazer o update, o 7566, vou executar. Então tá lá, R$ 1.400 e a média passou a ser o salário desse indivíduo. Tá? Então olha que poder que tem o meu comando update. Bastante interessante para nós aqui. Tá? A condição também pode ser o retorno de uma subquery. Aqui eu coloquei um valor fixo aqui de um funcionário que passou a receber essa alteração, mas poderia ser também o retorno de uma subquery. Não vejo problema nenhum em utilizar esse recurso extremamente interessante da subquery, tanto na atribuição de uma coluna, como também na atribuição de uma determinada condição para que o update seja satisfeito. Vamos pensar numa outra situação aqui. Eu quero promover o cara, um determinado funcionário, a mudar de cargo. Então eu quero que o cargo dele seja diretor. Então update, nome da tabela 7, o cargo igual a diretor. Vamos por vendedor, cargo igual a vendedor. Vou dar um aumento para ele de 10%, então eu posso aqui utilizar qualquer expressão matemática que vocês queiram utilizar, para um determinado funcionário. Por exemplo, aqui, onde o nome do indivíduo seja o Scott. Tá? Então, rodo esse update. Vamos rodar o select.
e vamos procurar aqui o funcionário de nome Scott. Está aqui, né? Então veja, o cargo dele mudou para vendedor, tá? E ele passou a ter um salário maior do que ele tinha anteriormente, tá? Então olha o poder desse meu comando update, né? Do cenário que eu tenho de poder alterar quem eu quiser, né? Para o valor que eu quero, fazendo uma busca de uma tabela, né? E jogando para uma ou mais colunas lá da minha tabela, tá? Então, o mínimo que eu tenho que colocar para se fazer uma alteração é uma coluna, podendo alterar quantas colunas forem necessárias lá do meu update, né? E lembrando que, como boas práticas, sempre temos que colocar uma condição para que esse meu update seja satisfeito, tá? Também posso utilizar a questão do esquema no comando update, né? Então, aqui eu estou fazendo uma alteração de uma tabela que está no meu esquema, que está no meu usuário. Mas eu poderia muito bem fazer isso aqui, ó. Update Wendel.emp. Então eu estou alterando a tabela emp do usuário Wendel, desde que ele me dê permissão para fazer esse tipo de alteração. Isso também é passível de utilização, né? Então, update, nome do usuário, ponto. E se essa tabela do usuário Wendel aqui estiver em outro banco de dados, eu posso usar o recurso do @databaselink. Ou seja, eu vou informar qual é o banco de dados, qual é o link de comunicação entre esses dois bancos de dados que o DBA criou para eu ter acesso a esse objeto emp do usuário Wendel. Então é um recurso extremamente interessante e poderoso que nós temos em mãos para fazer qualquer tipo de alteração de dados já lançados em qualquer tabela. Ok, pessoal? Um grande abraço a todos vocês.